Pronto. Então, eu não estou bem mesmo. Eu vi lá sua mensagem. Desculpa. Como eu falei para você, eu escrevi, né? Eu começo a falar e eu começo a tossir, e eu não sei como que essa gripe me pegou. E para Deve ter sido um piorar... vírus. Oi? Estou brincando, deve ter sido um vírus. Então, eu tentei, eu ainda tive que extrair um dente, que estava bem, bem complicado aqui em cima, e aí o problema é que eu tuço, aí dói tudo aqui para cima, quando eu tento assoar o nariz, cria toda uma confusão. Então, eu estou tentando falar o mínimo possível. Então, eu gostaria que o Antônio conduzisse, eu falaria de vez em quando alguma coisa, se não for muito difícil para você, Antônio, porque eu sei que você está vindo do primeiro estudo, né? O Alexandre hoje também teve problema também com o trabalho dele, né? Então, É, ô Elisete, eu vou pedir socorro a Elisete aqui, que eu não lembro, acho que eu parei, né? Semana passada. Eu acho que nós é, terminamos. Nós terminamos o livro dos médiuns, né? aham, Lemos todo o item capítulo final, 19, né? 225. Aham. E aí eu não sei se tem que reler o capítulo 44 ou a gente já segue para o 45. Eu acho que devia reler o 44, O 44, né? Que é o que a para gente poder, fala. poder fechar, né? Que é Aham. quando o Emmanuel, então, fala sobre ser médium, né? O que é ser médium, e eu acho que deveríamos ir para esta... É interessante, sim, Eduardo. Interessante. Está aqui, eu já até coloquei na telinha, que eu gosto de acompanhar, vocês não reparem. Ótimo. Então Então, vamos. eu vou fechar o meu tom aqui por enquanto, tá bom, gente? Tá Ser legal. médium. Reunião pública 17/6/60. Questão 223 do Livro dos Médiuns, o parágrafo 10. Abraçando a mediunidade, muitos companheiros na Terra adotam posição de absoluta expectativa, copiando a inércia dos manequins. Concentram-se mentalmente e aguardam imóveis, nulificados, a manifestação dos espíritos superiores, esquecendo-se de que o verdadeiro servidor assume sempre a iniciativa da gentileza na mais comezinha atividade doméstica. Vejamos a lógica do cotidiano. Um diretor de escritório não exigirá que o auxiliar se faça enciclopédia humana, a fim de receber-lhe a cooperação, mas solicita, seja ele uma criatura ordeira e laboriosa, com a necessária experiência em assuntos de escrita. Um médico não reclamará do enfermeiro uma certidão de grandeza moral para aceitar-lhe o concurso. No entanto, contará, seja ele a pessoa operosa e sensata, com a precisa dedicação dos doentes. O proprietário de um ônibus não se servirá da atenção do farmacêutico em sua oficina, mas procurará um motorista que não apenas saiba manobrar o volante, mas que o ajude também a conservar o carro. O farmacêutico, a seu turno, não se utilizará da atenção de um motorista em sua casa, mas procurará um colaborador que não apenas saiba vender remédios, mas que o ajude também a aviar as receitas. Cada trabalhador permanece em sua própria tarefa, embora a interdependência seja o regime da vida apontada a todos. Dá uma paradinha. Então, o Emmanuel,
né, compara o médium a um trabalhador, que não dá para a gente ficar, né, na postura que ele coloca lá no início, né, quando os médiums, né, conhecendo a mediunidade, ou começam a trabalhar mediunicamente, ou esperam trabalhar mediunicamente, né, fiquem lá aguardando imóveis, né, ele chama nulificados, a manifestação dos espíritos superiores. Muitas vezes, quando a pessoa estuda e vê lá no livro dos médiuns, né, o Kardec trabalha com a mediunidade, principalmente da psicografia, que era a que seria mais disseminada e mais facilmente praticada, né, pelas pessoas. Por quê? Porque ela tem a vantagem de ficar gravado, né, no papel, aquilo que se escreveu. Ela tem a possibilidade de treinamento, então você vai treinar a sua mediunidade e você pode, inclusive, o Kardec até dizia isso, fazer isso sozinho, em sua casa. Mas naquele tempo, é porque não tinha centros espíritas, né, em número suficiente para abarcar a quantidade de médiuns, e nem em todos os lugares, né? Os centros espíritas, na quantidade que nós encontramos no Brasil, é só no Brasil. Não existe essa quantidade em outros lugares. Então, é muito importante, né, a gente entender que o Kardec dava a condição para que o médium ficasse aguardando que os espíritos viessem, né, sem tomar uma ação positiva, né, na condução do trabalho. Então, mais que isso, havia uma questão importante, né, que o Emmanuel chama a atenção, né, que se você quer a companhia de espíritos superiores, você tem que estar à altura disso. Para estar à altura disso, você tem que fazer aquilo que estava sendo estudado, né, um pouquinho antes desse estudo de hoje, né, que é você fazer a sua transformação moral, você trabalhar na sua transformação moral para merecer o concurso, o amparo dos espíritos superiores. Entretanto, mais do que tudo, a gente precisa entender, né, que quando a gente começou a estudar, a escrever pelas primeiras vezes, a gente fazia garranchos, né? E com paciência mandava treinar, tinha até aqueles cadernos de caligrafia, né? Em que a, a, a letra primeira, né? Em maiúsculas, tinha que caber dentro de um espaço e a letra minúscula tinha que caber no outro espaço menorzinho. E isso quer dizer, exige treino, exige dedicação, exige confiança. Então, o Emmanuel então, compara, né, o médium como um servidor. Por quê? Porque a mediunidade, ela nos foi dada, né, para que nós façamos a nossa evolução moral. Como? Através do bem que a gente pode, como médium, fazer ao próximo, né? Então, existe inclusive aquele capítulo, né, que fala sobre você ter a mediunidade gratuita, não viver da mediunidade. Então, o que o Emmanuel, então, chama a nossa atenção
né? Ele faz analogia com o cotidiano nosso, né? Então, ele não vai querer aí ele dá o exemplo do diretor e um servidor, o diretor que é uma pessoa operosa, capacitada para escrever, tudo, mas também não vai querer que seja uma pessoa que tenha uma enciclopédia na cabeça, né? Ele sabe das limitações, mas sabe também daquilo que ele necessita. Ele precisa do auxílio, né, de alguém que tenha condições de realizar o trabalho que ele deseja. Aí, ele fala do médico e do enfermeiro, né? Então, o que ele está dizendo é assim, ele não vai querer uma grandeza moral, uma certidão de grandeza moral para o enfermeiro, né? Do enfermeiro, para poder trabalhar com ele. Mas sim uma pessoa sensata, né? Com a precisa dedicação aos doentes. Portanto, é importante, né, que cada um, né, tenha a sua capacidade de realização e, né, não deixar de fazer aquilo com toda a sua capacidade de trabalho e boa vontade para o trabalho. Ele fala sobre o farmacêutico e o mecânico, cada um realizando a sua parte. Ou seja, a mediunidade, né, ele fala assim, cada trabalhador permanece em sua própria esfera, embora a interdependência seja o regime da vida, né? Nós vivemos em sociedade, nós dependemos uns dos outros, certo? Então, quando a gente for trabalhar como médium, é lembrar que nós não estaremos sozinhos. Trabalhar como médium é estar num grupo de sustentação ao trabalho do médium e, ao mesmo tempo, ajudá-lo na interpretação daquilo tudo que vem dos espíritos por seu intermédio. Então, o médium é mais um trabalhador especializado, né? Então, pode ser o médium de escrita, né, de psicografia, pode ser o médium falante ou psicofonia, né? Pode ser o médium vidente, audiente ou ouvinte, né? Mas ele está num contexto, ele faz a parte dele, só que ele tem que ser um operário, ele tem que trabalhar, ele tem que procurar, e não ficar esperando que a coisa aconteça. É um processo individual de realização do trabalho. Era isso que eu tinha para falar. Se alguém quiser comentar alguma coisa, Antônio, por favor. Se não, nós vamos em frente. Ser médium é ser ajudante do mundo espiritual. E ser ajudante em determinado trabalho é ser alguém que auxilia espontaneamente, descansando a cabeça dos responsáveis. Se não podes compreender isso, observa o avião, por mais simples que seja ele. Tudo é amparo inteligente e ação maquinal no comboio aéreo. Torres de observação esclarecem-lhe a rota e vigorosos motores garantem-lhe a marcha. Mas tudo pode falhar. Se falharem o entendimento e a disciplina no aviador que está dentro dele. Isso. Então a gente nota, né, o Emmanuel indo direto ao ponto, né? Nós precisamos ser trabalhadores, vamos colocar a nossa capacidade de trabalho, né?
Temos que fazer a nossa parte. Somos ajudantes do mundo espiritual. Então, para ser isso, é ser alguém, né, que auxilia espontaneamente. E, obviamente, responsável por aquilo que vai fazer. Certo? E, desta maneira, se cada um agir adequadamente dentro do grupo mediúnico em que se encontra, né, fazendo a sua parte, a equipe espiritual deixa a coisa andando naturalmente, como no avião. Você levanta voo, tem lá a torre de controle que define a sua rota, como que vai ser, que altura que você vai ficar, a distância entre os outros aviões e por aí vai. Você coloca lá no piloto automático e lá vai ele, né? Mas se tiver qualquer problema entre o piloto e o copiloto, por exemplo, ou alguém fazer alguma coisa que não deve, né? Dá problema. Então, todo mundo fica descansado na viagem. Vamos em frente. Momentos importantes, o piloto e o copiloto estão ali, diligentes, para que a coisa aconteça tudo direito. É como fazem os espíritos, aqueles que trabalham conosco no plano espiritual. Eles preparam, eles se organizam, eles trazem os espíritos para serem atendidos, né? Eles contam com a presença de todos, eles pedem que, se você não vai naquele dia por algum momento, ou por algum motivo, você acabe por avisar, né, em tempo hábil, para que o trabalho seja direcionado para outro médium, ou, se não puder ser com aquele outro médium, né, aquele espírito, sei lá, será levado em outra oportunidade para o trabalho, porque precisa daquele médium. Então, cada um de nós tem uma função, e a equipe espiritual espera que nós exerçamos a nossa função. Se isso não ocorrer, naturalmente a coisa desanda, né? Então, é preciso, né, nós termos o compromisso, a realização, prestar atenção de que o nosso compromisso, quando entramos na seara espírita, certo? É realizar a mediunidade, se formos para o campo mediúnico, certo? Com Jesus no coração e na ação, né? Se a mediunidade não for exercida, certo? Com amor, com respeito ao espírito comunicante, né? Com o sentimento de caridade e sendo realizado de maneira espontânea, eu estou indo lá porque eu gosto, porque eu quero fazer a minha parte, e não porque eu tenho medo que possa me acontecer alguma coisa ruim, certo? Aí é muito importante a gente ficar muito atento, que talvez não estejamos sendo bons médicos. Daí a importância de trabalharmos essas questões. São os comentários que eu tenho. Alguém quer falar mais alguma coisa? O Eduardo está pensando aqui que a Emmanuel toca em pontos aqui muito importantes, né? Está pensando da inércia dos manequins, né? É. E eu estava pensando assim, o que nós podemos, né? Eu acho que a meditação, isso é muito individual, né? Mas tem que nós, como médios, que muitos de nós aqui trabalham nas reuniões mediúnicas, né? Nós podemos trabalhar para a gente se tornar melhores ajudantes, né? O que nós podemos fazer? Estava pensando sobre isso. E outra coisa que me chamou a atenção também
que eu fiquei pensando aqui, descansando a cabeça dos responsáveis. Vamos lá. O Eduardo tocou num ponto aí também, por exemplo, a pessoa que falta às reuniões mediúnicas, né? Porque vai ser muito complicado, porque nós temos um dirigente encarnado, né? Esse aqui dá uma acertada, senta um lá, acolá, né? Mas cada um de nós tem determinada sintonia com determinados espíritos, vamos dizer assim, tem compatibilidade, vamos dizer assim, Fluídica. energética, né? Fluídica. Energética, com alguns espíritos que vão ser atendidos. Uhum. E às vezes, por exemplo, o centro está passando por algumas dificuldades e tudo, e está contando com aquele médium para atender determinado espírito que está ali causando problemas, né? Que o centro espírita não expulsa, não faz exorcismo, ele faz acolhimento. Mesmo aqueles que vão lá para praticar, vamos dizer assim, tentar desmantelar o trabalho, né? Eles são recebidos também com respeito, com carinho e tudo. E muitas vezes está contando com aquele médium, o médium não vai. Então, o dirigente tem que dar o dirigente espiritual tem que dar o jeito dele também, né? Então, eu fico pensando assim, a gente como ajudante tem que procurar ser o mais disciplinado possível para evitar, né, situações como essa, né? Nós temos um problema muito sério lá, que é o tal de comer a carne, né? Escorreguei. Né? É o tal de escorreguei. Quantos deixam de reunião mediúnica porque escorregou? E por que a gente escorrega? Né? Estava pensando nessa. Porque na medida que a gente tem disciplina e tudo, o dirigente fica muito tranquilo, não. Porque lá é ponta firme. Ele só não vai vir aqui se não tiver gente mesmo, né? Isso traz bastante equilíbrio para as reuniões e tudo. E depende só da gente, né? Porque às vezes a pessoa fala assim, eu só vou ali para vibrar, não é nada. Agora, imagina quando você vai para uma reunião mediúnica, não tem pessoa para fazer a vibração. Ela faz falta, né? Pois E é. às vezes as pessoas, a gente não consegue, vamos falar as pessoas, não, a gente não consegue ver que a gente faz parte de um mecanismo, né? A reunião mediúnica é um mecanismo. Tem ali o dialogador, tem ali o médium, vamos usar o termo em comparação, o médium que vai dar acesso ao espírito, né? Tem ali o responsável pela vibração, o que vai dirigir, tem um mecanismo. Na medida que falta um, fica sempre um pouquinho mais difícil, né? Fica. E improviso não é bom, né? No trabalho mediúnico. Improvisar nunca é bom. E a gente pode contribuir com isso, evitando necessidade de improvisações, né? Então, Emmanuel é bastante interessante. Outro ponto que você toca muito, Eduardo, é como eu posso me tornar um melhor ajudante. Questão do estudo, né? Pois é. Porque é uma coisa que me chama muita atenção, que eu tenho observado muito, a gente ir para um centro espírita burocraticamente, marcar cartão, brincando. Né? Eu vou lá, marco meu cartão, participo da reunião e tudo, mas participo mesmo. Né? Como a gente deveria participar, de corpo e alma, né? Então, são coisas, né, que a gente precisa meditar bastante, como que eu estou ali, falo isso por mim, né? Como que eu estou ali participando, né? Como que está sendo a minha contribuição, né, para descansar a cabeça, né, dos responsáveis. Então, eu estava meditando, só falando, estou meditando alto aqui. Não, mas então, você tocou naqueles pontos, né? Quer dizer, realmente é muito interessante a comparação com o manequim, né? Mas o ponto-chave que eu acho é o compromisso. Quer dizer, olha, nos grupos espíritas hoje, quase sempre, né, você vai encontrar grupos espíritas que só permitem as participações das pessoas nos grupos mediúnicos quando
há um sincero compromisso, né, dos participantes ou da pessoa interessada em participar, né, em participar efetivamente, em não faltar, em ter ali, né, a sua participação ativa. O que é uma participação ativa na reunião mediúnica, né? Participação ativa é você se dedicar por 2 horas ao foco no atendimento, na vibração positiva, numa vibração de amor para os espíritos que estão sendo atendidos, para que o médium possa receber o espírito com amor, para que o esclarecedor possa ser bem intuído, para que chegue no ponto-chave do espírito que precisa chegar naquele ponto para que o espírito tenha o clique, né? E, vamos dizer assim, tenha o esclarecimento e a decisão de fazer diferente. Então, é um mecanismo, como você falou, é uma máquina que está ali. E nós temos que ser parte integrante e boa da máquina. Ou seja, a gente não pode ficar, né, indo lá e falar assim, puxa, hoje de manhã aquele cara falou uma coisa para mim que ele não precisava ter falado, né? Nossa, e amanhã eu vou ter que fazer, vou ter uma reunião logo depois, e por aí vai. Você fica no trabalho mediúnico pensando em outras coisas, quando, na verdade, você é parte de um todo. Você quer ver um pouco, desculpa te interromper, eu estava lembrando aqui, a Espírito Haddad tem alertado muito, que é o seguinte, a reunião mediúnica não ocorre só naquele horário. Não é só ali. O texto tem dito o seguinte, nós fazemos parte de um grupo. E o grupo, cada componente é como se fosse aquela varetinha. Ele está pedindo muito para a gente orar um pelos outros durante a semana. Porque, por exemplo, alguns espíritos vão ficar com o médium logo após a reunião mediúnica. Ele já sai dali e é colocado em companhia dele esse espírito para que ele vá se ambientando, se familiarizando e tendo condição na próxima reunião ou em outra reunião de se manifestar. Se a gente não ora por médium, se a gente não vibra pelo dirigente, o dirigente é um dos mais atacados, né? Para poder, que é o que tem mais chance de trazer algum desequilíbrio na reunião. Um exemplo, né? Não quer dizer que seja necessariamente uma verdade. Mas é muito importante, principalmente para os médiuns, a gente estar com essas orações, com essa vibração. Nem que seja 5 minutos por dia. Mas lembrar da pessoa, vibrar por ela, para que ela não caia na tentação, por exemplo, se distraia e perca a oportunidade de estar na reunião porque comeu um pedacinho de carne. Ou que se deixe envolver por conflitos e traga esses conflitos para dentro da reunião. Então, eles têm orientado muita gente, fala assim, a reunião mediúnica, ela é contínua. Ela é contínua. Ali, aquelas 2 horas que nós ficamos ali, é o coroamento de um esforço, muitas vezes, de 15 dias, de um mês, de uma semana. E muitas vezes a gente não compreende isso. E isso precisa ser muito divulgado, explicado, orientado, porque eu tenho observado o que é o médico burocrata, na minha visão. Ele chega lá, chega no horário certinho. 7h15 ele está lá, participa dos estudos, 8h inicia a reunião, deu 9h, 9h30, 10h, ele bate o cartãozinho dele, vai para cá, então está tudo bem. Não lembra do grupo nem nada. Esse é o manequim. Fez o papel dele? Fez. Recebeu os espíritos? Recebeu? Fez. Tem valor. Tiramos o valor. Mas para uma obra bem maior do que essa, é muito importante a gente entender que a gente é muito mais. E não é só o nosso grupo, é o grupo espírita, nosso cantinho. Também a gente lembrar de vibrar pelas reuniões. Então, isso é algo que está sendo pedido para nós agora, principalmente vamos dizer assim, pela psicosfera atual. Está muito fácil tirar a pessoa do centro. Está muito fácil. Mas a gente unido, unindo uma oração pelo outro, fica mais difícil, porque cria uma coraça.
cria, vamos dizer assim, uma cúpula energética, vamos dar assim, que é isso mesmo que acontece, que protege os trabalhadores da casa, porque há um amor entre eles. Como diria João, os meus discípulos serão conhecidos por muitos se amarem. Está em João, no Evangelho de João. Eu acho tão importante isso, porque a gente precisa se amar. E essa que é a força da reunião mediúnica. E às vezes esquecem disso. Coisa simples, hein? Fazer oração precisa ser muito complicado. O Espírito, inclusive, ensinou a gente a falar assim, Deus te abençoe. Você pensa na pessoa e fala assim, Deus te abençoe. Fala assim, para não complicar muito. Então, você lembra de cada um que vem ali, na sua reunião com seu companheiro, e fala assim, Deus te abençoe. No meu caso era, Deus te abençoe Bruno, Deus te abençoe Rita, Deus te abençoe tal, 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 tal. E você mentalmente corre todo mundo e vai vibrando por eles. Eu achei muito legal a espiritualidade estar chamando a atenção para esse ponto. Isso. Eu queria só ressaltar isso, viu, Eduardo? Que como ajudante, acho que esse é um ponto importante. Exatamente, não, mas é isso mesmo. Inclusive, isso que você está falando, no nosso grupo mediúnico, né, isso já não tem uma reunião, né, que no finalzinho o irmão que vem fazer o encerramento fala assim, então, é importante essas orações, mas não se esqueçam, vamos vibrar uns pelos outros, todo mundo, vamos fazer a oração pelo companheiro, pela companheira, estamos juntos, vamos fazer isso. Então, esse pedido, que ocorre também no seu grupo, né, é a espiritualidade que dirige a casa, chamando a atenção de todos nós para entendermos, né, que somos um mecanismo dentro de um grupo, né? Cada um tem os seus grupos ali, tudo bem, mas não podemos esquecer que estamos num grupo maior chamado Nosso Cantinho, né? E aí é por todos, né, que a gente tem que pensar. É nesse sentido que eu acho que a sua fala, né, de lembrar da necessidade das preces, Isso. é muito importante. É muito importante. Eu lembro do Preto Velho ter esse comentário, ele fala assim, quando uma plantinha está sofrendo, a outra doa da selva para ela. E a gente hoje sabe que o cientista tem estudado muito as florestas, elas têm no enraizamento delas comunicação entre elas. E elas fazem esse tipo de mecanismo de caridade. E isso é muito importante também para nós. Para nós que trabalhamos nessa seara, né, de socorrer os irmãos mais necessitados. E tem muitos que não querem que socorra, né? Infelizmente, né? Mas não tem problema, esse é o problema menor, né? O problema maior é quando a gente se distrai e deixa um companheiro, vamos dizer assim, desprotegido quando ele está enfraquecido. Esse que é o perigo. Esse que é o perigo. Concordo plenamente com você. Alguém tem mais alguma coisinha para falar aí? Alguém quer comentar alguma coisa? Que agora nós vamos para frente, então. Não? Porque acabou. Eduardo. Né? Oi. É Cecília. Todo mundo já viu, né? Já sabe. Eu considero esse nosso estudo uma ajuda tão grande também para aqueles irmãos que vêm junto conosco estudar, né? Imagina cada um que sintonizou esse estudo nesse horário. Eu acredito que a equipe espiritual do Nosso Cantinho vai na casa minha, do Antônio, da Maria Luzia, da Eleci, do Ronaldo, estou lendo todos os nomes aqui que estão, tá? Nilza, Cláudia, Janilda, e imagina quantos que são trazidos, né, para casa de cada um. Vamos dizer, você me fala se isso é verdade, se eu estou falando alguma coisa certa, que estão aprendendo junto conosco, porque eles estão aqui, né? Então. Cada um
nós estamos nas nossas casas, nós não estamos hoje no centro. Certo. E daí, na nossa casa, eles são trazidos, não são? Essa é uma pergunta que eu vou ter que pensar um pouco. O que eu Tá acho bom, tá bom. o que eu acho que acontece é assim, se nós estivermos ligados a esses espíritos, certo? Quando nós vamos ao cantinho a gente vem para casa, né? Esses espíritos estarão ao nosso redor. No nosso ambiente. Vão estar no nosso ambiente, porque nós os acolhemos, né? Por afinidade, infelizmente, a gente pode ter ainda, né, essas afinidades. Agora, o que eu garanto, eu tenho certeza que acontece, é que quando nós nos reunimos, cada um em seu lar, né, para fazer esses estudos, essas reflexões que buscam, né, nos chamar a atenção para mudança de postura na vida, de elevação, né, de conduta, para que o nosso progresso espiritual ocorra, não tenho dúvidas que estamos bem amparados pela equipe espiritual do nosso cantinho, que também acolhe os espíritos que estiverem em nosso lar, porque nós os estamos acolhendo em nosso lar, certo? E que estão necessitados. Ora, nós temos um conjunto imenso de espíritos, né, o tempo inteiro, que, infelizmente, convivem praticamente na nossa esfera carnal. É como se eles não soubessem mesmo, ou mesmo sabendo, eles estão praticamente vivendo uma vida quase que material. Sim. E eles vão se achegar a nós, ao nosso lar, porque a gente, muitas vezes, acaba permitindo isso, certo? Aí esses Sim. irmãos são atendidos e levados. Então, nós estamos, nesse momento do estudo, estamos também praticando ajuda. Estamos ajudando. Eu acredito que sim. Tá bom. Além de estar nos ajudando. Sim, nós estamos aprendendo e eles, junto conosco, aprendem também. Como se a gente estivesse fazendo um evangelho no lar, né? Isso. Eu acredito que refletindo sobre os pontos. Eu acredito que a espiritualidade, ela também, nessa hora de estudo, que a gente faz oração, que eles aproveitam, né, para ajudar os outros irmãos que estão necessitados de oração, de entendimento. Sim, não resta a menor dúvida. Eu penso assim. Então, tá bom. Muito obrigada. Valeu. Mais alguém quer comentar alguma coisa? Eu também penso igual a Cecília. Nós estamos ajudando. Eu acho que nós estamos aqui, não é por acaso, ainda mais no momento que nós estamos vivendo, nós estamos precisando ajudar muito. E quem faz o evangelho no lar, eu acho que está, lógico, propiciando tudo isso, né? E além dos estudos. Né? É isso aí, Cecília. Eu estava, Eduardo, tem um livro chamado Centro Espírita, acho que é do Herculano Pires, você já deve ter lido esse livro, né? Não tenho certeza. Do Isso. Herculano, olha, faz tempo que eu li, viu? Mas é um livro muito interessante, pegando um pouco na questão que a Cecília colocou. Por que a gente precisa de um centro? Né? Por que nós precisamos de um centro? Porque na nossa casa, os recursos de auxílio são limitados. Né? Então, é muito comum, por exemplo, o Espírito vem com a gente, que quando a gente está, por exemplo, com o pensamento elevado e tudo, abre porta para que a espiritualidade possa vir e convidar esses companheiros a se dirigir ao centro onde serão melhores atendidos.
Ontem foi muito interessante, eu estava fazendo o evangelho e vi intuitivamente que tinha alguns irmãos assim adoentados. E eles foram convidados a ir até o nosso cantinho, né? Convidados, não são obrigados. Porque eu não teria o recurso aqui necessário a atendê-los. E poderia trazer, inclusive, prejuízo para a própria família, né? Uhum. Mas sempre abre a porta da escolha, né? Da escolha para eles. E o centro tem todos os recursos, né? Por isso que muitas vezes, por que a reunião mediúnica tem que ocorrer lá? Né? Porque é lá que estão os recursos, né? De socorro, de cuidado. Outra coisa que me veio agora intuitivamente, que essas aulas, que muitos espíritos eles não conseguem, vamos dizer assim, interagir pelo pensamento. Então, eles precisam da palavra sonora, né? Vamos dizer assim. Então, eles projetam, aqueles que não podem estar com a gente, projetam lá uma determinada sala, no nosso cantinho, esse curso que nós estamos fazendo. E tem lá um orientador desencarnado também, dando suporte a esses nossos irmãos. Inclusive, bem na intuição, que o número é até bem maior do que nós que estamos aqui reunidos. Então, não se perde, toda vez que toda atitude de caridade para o bem é feita, não se perde nada. Pelo contrário, se amplia, né? É a multiplicação dos pães, né? Então, vem um pouquinho para mim, assim, não sei se... Não, é mais uma meditação, né? Antônio, eu fico, assim, muito, muito, muito feliz de saber que isso pode estar acontecendo e tantos irmãozinhos sendo ajudados. E é muito, viu, meu amigo? Fico muito feliz. A necessidade tem sido muito grande e a misericórdia divina, né, tem sido ainda... não tem nem como a gente, vamos dizer, falar, a gente não consegue nem ter palavras, né? E esse momento que nós estamos vivendo agora no planeta Terra está se pedindo muita misericórdia, né? Muita mesmo. É isso mesmo. Precisamos manter a cabeça levantada, né? Sim. Muito bom. Mais algum comentário, pessoal? Aí a gente, senão... Só para dividir com vocês um negócio que eu aprendi, Eduardo. Hoje eu estou falante, você me desculpa. Manda brasa, por Eu favor. aprendi um negócio, rapaz, sobre a fé que mexeu com a minha cabeça, que diz assim: a verdadeira fé não é esperar que as coisas mudem ao nosso redor. Mas a verdadeira fé é a gente ter fé que a gente vai ter forças para lidar com os obstáculos da vida, com as dificuldades da vida. Que essa é a fé que nós precisamos ter. A fé que a gente vai ter força de lidar. Porque muitas vezes a gente fica assim, queria que o Brasil tivesse assim, queria lá, queria que fulano fosse assim. Esquece. Peça a Deus força para você lidar, né, com as situações. Eu achei interessante essa colocação, é do Viktor Frankl, né, aquele sobrevivente do Auschwitz, né, o grande criador da logoterapia. Né? Eu achei interessante essa reflexão que ele fez, que a gente tem essa esperança, né? Então, a gente tem a força de continuar essa tarefa. O grande problema é que a gente fica que nem um manequim, esperando que os espíritos superiores façam isso por nós, né? Não, é nós que temos que fazer. Nós temos que fazer, nós que temos que ter força para fazer, porque senão não vai mudar nada. Quer que a coisa aconteça, faz a sua parte. Não exija do outro, faz a sua parte. Né? Tem esperança que você vai ter força. Esse que é o ponto. E é difícil, porque você faz a sua parte, e aí fica aparecendo aí o nego fala assim, viu? Olha lá, ó, você fez tudo certinho, mas o outro lá que, né, está vivendo bem, está fazendo isso, está fazendo aquilo, ó, e você nada, ó você aí, ó. Né? O problema dele, né? Pois então, na nossa visão espírita agora, né, graças a Deus, nós sabemos que o nosso futuro depende só de nós. Não depende dos outros. Está lá nas cartas de Paulo, né? Apolo plantou, eu plantei, Apolo regou, mas Deus fez crescer.
É Não isso é? que nós precisamos entender, quer dizer, o resultado sempre vem na mão de Deus. Agora, como que ele vai fazer e quando ele vai fazer crescer, isso aí é com ele. Desculpa. Bom, vamos pedir para a Elisete ler, então, o Capítulo 45. 45 da Seara dos Médiuns, por favor. Imagina, reunião pública de 20 de junho de 60. Questão número 268 dos livros dos médiuns e o parágrafo 12. Imagina-te tendo irmãos furtados do teu lar quando pequeninos. Arrebatados ao teu afeto, foram aprisionados e cresceram em regime de cativeiro, quais bois na canga, conduzindo a cabeça do arado ou sustentando a moenda. Traficados como alimárias, erguiam-se com a aurora e suavam no eito, enquanto o dia tivesse luz. Se doentes, tinham remédio nas próprias lágrimas. Se chorosos, recebiam repetidas chicotadas para consolo. Embora amassem profundamente os seus, eram constrangidos a contemplar, soluçando as próprias esposas, vendidas às mãos mercenárias e os tenros filhinhos entregues à lavagem amontoada no coxo. Desejariam estudar, mas eram propositadamente arredados da escola. E se mostrassem qualquer anseio de liberdade, eram postos a ferro e varados até a morte. Imagina, igualmente, que esses irmãos menos felizes, criados distantes de teu carinho, se comunicassem do plano espiritual com as criaturas terrestres e fossem motivo de hilaridade pela linguagem primitivista em que ainda se expressa. Pensa neles como estando ainda algemados aos caprichos daqueles, mesmos que lhes deviam respeito e renovação, e que continuam a tê-los como cães amestrados para objetivos inferiores. Explorados em seus bons sentimentos, em regressando ao mundo onde foram supliciados na confiança ingênua, são mantidos em espírito como vítimas e jograis. Imagina tudo isso e sentirás o coração confranger-se de imensa dor ao ver companheiros desencarnados iludidos na boa fé. Longe de explorá-los com perguntas indiscretas e ordenações deprimentes, saberás ajudá-los pela bênção do amor. E entenderás então que se todos endereçamos aos instrutores da vida maior petitórios constantes de socorro e de paciência, cada um deles também diante de nós exibe no coração as 4 palavras de nossa velha súplica: tem dó de mim. Barbaridade. Não. Barbaridade. Muito triste. Faz um favor para mim, Elisete. Sim, Você tem o livro dos médiuns na mão aí? sim. É o capítulo, acho que Identidade dos Espíritos, eu não lembro o número. É um 268. 268, é uma pergunta, número 12. É, Os espíritos que nos induzem ao erro estão conscientes do que fazem? Não. Há espíritos bons, mas ignorantes que podem enganar-se de boa fé. Desde que tenham consciência da sua ignorância, passam a aceitar o fato e só dizem o que sabem. bom, nós vamos ter que estudar um bocado para a gente poder entender esta ligação, né, que o Kardec...
perdão, que o Emmanuel faz aqui com essa questão número 12, né? Em imaginar essas situações que nós sabemos, né? E agora estão no outro mundo, né? Estão no mundo dos espíritos. E foram iludidos, estão lá, e aí vêm se comunicar conosco. Era muito comum, né, que os médiuns recebessem mensagens psicografadas de espíritos que falavam coisas absurdas. Era uma coisa mais comum possível, né? Então, é interessante a gente refletir sobre isso aqui que o Emmanuel está chamando nossa atenção, né? Essa questão 12, qual que é o número do capítulo, Elisete? Sabe me dizer? Capítulo 24. Identidade dos espíritos. E essa questão está dentro do subitem Perguntas sobre a natureza e a identidade dos espíritos. Que aí começa o item 268. Tá, entendi. Ok. Bom, então nós temos que estudar, né, esse capítulo. Embora a gente tenha estudado ele recentemente, não foi, não? Eu acho que sim, porque eu tenho algumas marcações anteriores, viu? A gente, deixa eu ver, do item 256, tem uma marcação minha aqui. Pois é. O Emmanuel sempre vai pegando. Porque, no final das contas, as coisas são muito próximas umas das outras, né? Então, a gente depois lê, né, esse item 268, e a gente lê pelo menos ele inteiro, se for o caso. Ou a gente volta para o capítulo da identidade dos espíritos, porque nós já estudamos recentemente, nesse ano ainda. Sim, nós estudamos. E vimos que mais importa não é a identidade do espírito que se comunica, mas sim o conteúdo daquilo que ele está trazendo, né? Então é importante a gente ver esse capítulo, né? Embora a mensagem do Emmanuel, ela seja, como é que eu vou falar, hein? Para mim, fiquei pensando nela e, obviamente, que no primeiro momento aqui eu estava vendo o que tinha acontecido, né, aqui no Brasil. Imagina que a escravidão foi uma nódoa aqui no nosso país, né, mas ela ocorreu e não tem o que a gente esquecer, né? Lembrando que na antiguidade, ainda mesmo no tempo de Jesus, a coisa mais comum é que entre o próprio povo judeu, né, se o sujeito não tivesse como pagar as dívidas dele, ele era um desgraçado, né? Então, ele podia ter não só todos os bens tomados, mas ele virava escravo, a esposa era vendida para ser escrava também, os filhos, e assim por diante. A escravidão era uma coisa comum na época de Jesus, né? E em todos os povos isso ocorreram. Isso ocorreu, né? Eduardo, é interessante fazer um comentário. É um relato do Preto Velho.
e dizendo o seguinte, que ele estava muito feliz por ter resgatado essa situação do passado dele não ter se revoltado. Inclusive, o trabalho dele era ajudar aqueles que não tiveram forças de perdoar, que era uma grande oportunidade que eles tiveram de ressarcimento. Eles pediram isso. Então, são espíritos assim de muita cultura. Engana-se quem ouve um preto velho, eu acho que está conversando com um espírito de pouca coisa, que é bacana. A gente tem provas disso muito claras. Tem muito conhecimento. Só que eles se vestem dessa maneira assim porque foi a maneira de redenção. Então, eles valorizam muito isso. E, às vezes, a gente... Porque tempo passou, né, desde a antiguidade até agora, e como nós estamos para entrar numa fase de regeneração, tem sido dada a oportunidade a um grande número de resgatar essas situações. Então, é um pouquinho diferente ao que foi vivido aqui, apesar de violento. Muitos de nós assumiram compromissos que não precisaríamos ter assumidos, né, por essa atitude, mas eles vieram e estão muito melhores, né, hoje, quem conseguiu superar, né, do que aqueles que causaram essas penúrias. Né? Então, vamos ter que, talvez, resgatar isso lá em outro planeta, né? Infelizmente, porque não, assim, a gente tem relatos do livro O Brasil, Coração do Mundo, que não haveria necessidade da escravidão como nós tivemos aqui no Brasil, que era para ser uma miscigenação, mas não tão violenta como aconteceu. Foi a ambição, né, que levou a isso, mas não é esse o plano de Ismael. O orgulho, né? E o orgulho, né? Principalmente o plano orgulho. Era outro. O plano era outro. Mas plano é plano, né? Chegou aí, a gente faz, acontece. Né? Mas é interessante a gente pensar, né, de ter essas notícias e compreender que a gente tem um irmão Bento lá, né? O nosso dirigente é um espírito. Também, né, iluminado, mas que se veste como um irmão preto velho. Né? É isso mesmo. É interessante. Bom, vamos encerrar. Hoje, então, é a Cecília que encerra para nós. Por favor, Cecília. Pois não. Então, vamos mais uma vez agradecer a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso irmão e mestre maior, por mais esse momento de estudo, agradecer a companhia dos irmãos que nos assistiram, agradecer a companhia dos irmãos que junto conosco também vieram estudar. Que Deus os abençoe e os ampare. E que a nossa prece, Senhor, de agradecimento, possa envolver o nosso planeta, a nossa nação, os nossos governantes e toda a humanidade, principalmente onde houver pranto, dor, sofrimento, guerras e conflitos. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita, Senhor, a vossa vontade, na terra como em toda parte. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje e sempre. Perdoa as nossas dívidas, as nossas ofensas, da mesma maneira em que vamos perdoando os nossos devedores e ofensores. Não nos deixes entregues às tentações. Livra-nos, Pai, de todo mal. Que assim seja. Assim seja. Boa noite a todos. Boa noite. Obrigado, Eduardo. Obrigado a todos pela companhia. Obrigada. Antônio, muito obrigado. Obrigada por tudo. Eu que agradeço, pessoal. Só cuida dessa vida aí. Pois é, vou precisar. E cuida que a gente não tem idade para ficar fazendo muita arte, não, viu? É isso mesmo. Não é só eu, não, viu, Antônio? Eu também estou aqui, perrengue. Está perrengue também? Fiquem bem, então. Se cuidem. Então, Cláudia. Eu não vem sozinha, ela vem cheia de companhias. Não, fiquem bem, vai ficar tudo bem. Um abração, Se gente. Deus quiser. Beijo, gente. Beijo. Tchau. Tchau, gente. Antônio, você fecha aí?
Tranquilo, está fechado. Tem que fechar o... Isso. Tem que fechar aqui. Já fechou. Então, tá bom. Isso aí.